Hoje a gente ia entrar para falar um pouquinho, né, de você implantar um sistema de informação geográfica. Então a gente viu ao longo, né, principalmente da parte de aquisição e processamento, em que a gente, como é que é o dado, né, geoespacial, qual é a característica do dado geoespacial, como é que organiza esse dado geoespacial num banco de dados, né, quais são as ferramentas que o QGIS usa, né, para fazer as análises nesse banco. Então, né, que a gente viu fazer a consulta por atributo, consulta geométrica, fazer um buffer, cruzar, e também como é que a gente leva essas informações estatísticas para dentro do mapa, né, que eu já referencio essas informações, e é através desses recortes territoriais. E a gente entraria agora, que seria a montagem desse sistema de informação geográfica, ou seja, como é que eu pego, né, que eu tenho que pensar em dado, eu tenho que pensar, né, na máquina que eu vou trabalhar, e depois a gente ia ver a parte de divulgação. Como vocês têm atividade para poder gerar os mapas, eu vou antecipar, vou inverter. Hoje a gente começa a ver a elaboração de mapas, tá? Para já deixar isso pronto, já deixar vocês com essa disciplina, já deixar com os vídeos desse módulo, né, dessa aula, como também a gente começar com as práticas no QGIS em relação à elaboração dos mapas. Tá? Então hoje a gente vai ver essa parte SIG conceitos, a gente vai ver a elaboração do mapa. Como é que eu pensei para a gente discutir essa... Como é que eu pensei para discutir isso? A gente vai ver alguns exemplos de mapa, né, que foram gerados, e a partir desses exemplos de mapa, a gente vai discutir quais são os elementos que são fundamentais em você organizar um mapa. Porque uma coisa, como vocês estão fazendo lá no QGIS, você vai organizar, você vai ter uma tabela, né, um arquivo shapefile, com o contorno dos municípios, com os atributos. E né, a equipe mais especializada vai ali, vai consultar, vai ver qual é o município, né, escolher qual é o município, fazer uma consulta, ver qual é o município com maior taxa de fecundidade ou com maior cobertura vegetal, não importa. Ele vai fazer essas consultas ali. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, você precisa gerar um mapa para você poder ou botar num relatório. Né? Então, você tem um relatório, num artigo científico, num projeto de pesquisa, você vai ter um relatório, da mesma forma que você elabora tabelas, você elabora mapas para esses relatórios. Então, esses mapas eles têm que ter algumas questões fundamentais de mapa que vai poder entender, que o usuário vai compreender o que está ali. Tá? Antes de eu compartilhar, eu esqueci de falar uma coisa também no início. Na última aula a gente já viu, a minha rede está bastante estável. Na verdade, está não, ela fica bem, de repente ela cai do nada e volta. Então, se por acaso a minha internet cair aqui, eu estou tentando ver por que ela está fazendo isso, e aí ela cai, mas aí eu volto de novo, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente dar uma olhadinha nessa parte teórica. Já está aparecendo aí, né? Vamos lá. Bom, a gente viu lá no início, quando a gente falou de linguagem, né, de geovisualização, de como a gente representar o mapa, seja papel, seja tela de computador, seja o banco de dados que vocês estão trabalhando, que a gente viu em alguns exemplos lá na análise geoespacial, são elementos, são representações simplificadas da realidade. Né? Quando a gente viu lá indústrias ou cidades representadas por um ponto, uma cidade não é um ponto. Né? Ela tem um contorno, ela tem uma forma. É uma representação simplificada, mesmo em ambiente digital. Né? Então, um mapa, uma base de dados, ela nunca vai proporcionar uma visão verdadeira do espaço geográfico. Né? Ela é uma simplificação da realidade. Né? E essa simplificação, para você entender, ler o mapa, né, ver essa base de dados, ler essa base de dados, compreender o que está ali dentro,
no mapa principalmente, e é isso que a gente está pensando agora mesmo em mapa, na elaboração desse mapa, mesmo que seja digital, mas ele interpretado, você tem lá no teu banco de dados elementos pontuais, você tem atributos, você vai interpretar, você vai representar esses atributos de uma forma gráfica no mapa. Né? Então, eu vou fazer isso a partir de um conjunto de símbolos. E esses conjuntos de símbolos, em forma de pontos, às vezes fica até mais fácil para a gente entender. Né? É um desenho. Então, se a gente quer pensar, né, um cemitério, uma igreja, tem aquele que a gente usou, aquele quadradinho com uma cruz e tal. Agora, quando é a área, a gente vai trabalhar com cores, a gente vai trabalhar com representações espaciais daquele fenômeno que está representado ali. Tá? Então, se a gente está trabalhando com rios, né, toda a parte hidrográfica, você tem uma correlação direta dele com a cor azul, né, com a vegetação a cor verde. Quando você vai trabalhar com outros tipos de dados, outros tipos de fenômenos, principalmente sociais ou econômicos, e não tem esse elemento geográfico ali, ele é representado a partir, né, de um recorte territorial, a representação mais intuitiva através dessas cores, nós fica meio perdido, né? Fica meio sem sentido. Qual é a cor da densidade demográfica? Né? Qual é a cor de uma renda média ou do número de óbitos? Entendeu? Você não tem isso tão intuitivo assim como você teria se você estivesse fazendo um mapa de vegetação, onde você vai variar cores de verde para representações de vegetação. Então, esse olhar é o que a gente vai falar um pouquinho e o que a gente vai ter de elementos básicos na construção do mapa. Eu peguei alguns mapas do IBGE para a gente fazer essa análise. Esse aqui é o primeiro, é o produtor do sexo feminino, a distribuição de produtores do sexo feminino. Eu vou chamar aqui. Está no Atlas Rural de 2020, ou seja, do último censo agropecuário do espaço rural, né? O Atlas do espaço rural, que é baseado nos dados do censo agropecuário. E está aqui, ó. Aqui é a distribuição de estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtores do sexo feminino no total de estabelecimento. Então, está por percentual. Né? Então, cores mais clarinhas, o recorte é município, são municípios que até 10%, ou seja, menos de 10% dos estabelecimentos agropecuários são dirigidos por mulheres. Né? Tendo, né, de 30% a 50% percentual aqui nessa cor, 55%, né? Percentual de estabelecimentos dirigidos por mulheres. Então, você tem esta representação, né? Não tem uma cor direta em relação a isso. Existe, né, aquelas cores, talvez padrões, azul e rosa, mas não obrigatoriamente você teria isso aqui, que você precisa é passar a informação. E aí, principalmente aqui, uma informação de densidade, né, que você está em relação aos municípios. Então, você tem aqui, né, os municípios nesta faixa que foi criada, e a gente vai discutir um pouquinho como cria essa faixa aqui, esses intervalos, né, representados no Brasil. Sempre eu vou fazer algumas observações, porque a gente vai depois também trabalhar isso com maior detalhe, mas você sempre vai ter dentro do mapa, e a gente pensando, né, tá? Essa borda aqui do mapa, você tem o título e principalmente para dados estatísticos, que a gente fala, né, dados econômicos, claro que também para dados espaciais, tipo, né, ou dados ambientais, vegetação, claro, você vai fazer, ele retrata o momento daquela vegetação. Você tem que botar sempre uma data, uma referência daquilo. Né? Então você vai ver que você vai ter um título nesse mapa, você vai ter aqui que a gente vai ver a escala, embaixo, cadê? Aqui, escala, o sistema de projeção, as linhas de coordenada, a legenda, a gente vai ficar sempre passando, né, por essas informações aqui, sempre olhando isso aqui. Então, repara, isso é uma representação. Olha essa outra representação aqui, que é do índice de envelhecimento. Tá? Foi calculado aqui um índice de envelhecimento. Eu não ampliei, mas dá para dar um zoom aqui. Eu não botei aqui do lado forte, mas vou dar um zoom aqui. Ó. Aqui a imagem não está muito boa, mas eu tenho aqui o intervalo, né, desse índice. Então, de até de 3,88 a 10, e assim, os intervalos acima de 50, esse índice de envelhecimento. E aí, opa, não sei se vocês reparam, tem aqui uma mancha nesta região, principalmente aqui, ó, cinza. Aqui também, perto do litoral, ó, que não tem essa cor na legenda. Que cinza é esse que está aparecendo aqui?
nesse mapa? Alguém se aventura? E como é que é o cálculo do índice de envelhecimento? Não sei, a gente pode entrar no metadados dessa prancha para saber como é que é feito isso. A gente pode entrar, depois abrir e entrar lá no metadado dessa prancha aqui. Lembra que a gente, desse mapa, lembra quando a gente terminar aqui, a gente abre o metadado e dá uma olhada. Tá? Mas por que está dando essa mancha cinza aqui? Ó? Eu não estou conseguindo ver nada. As cores são em tons de marrom aqui. Por que tem esses cinzas aqui? Ó? Vendo aqui? Ó? Quem identifica isso? Não? Sim? Nada? Então vamos lá. Repara que aqui nesse você não tem essas manchas aqui. Por quê? Porque aqui se optou, além da cor, o contorno, uma linha cinza no contorno dos municípios. Você não vê essa linha aqui no contorno dos municípios. Você não tem essas linhas aqui. Você tem essas linhas aqui. O que isso fez? Isso atrapalhou esse entendimento desse mapa. Você consegue, se vocês conseguirem me identificar, né? Aqui, como os municípios são maiores, o contorno não atrapalha muito, mas você tem uma ideia, né, de duas classes, pelo menos aqui no estado do Amazonas, né, parece. Aqui é um borrão cinza, por quê? Porque tem muito município, os municípios são pequenos, e esse contorno mata a informação que tem que estar ali. Então tem que tomar cuidado com isso também. Né? De repente, nessa escala, nessa visão do Brasil como um todo, seja melhor representar assim. Você vai ter a distribuição por estado. Não dá para você querer identificar o município aqui nessa região. Provavelmente, no trabalho que vocês estão fazendo, né, como é uma região menor, o contorno não vai atrapalhar tanto. Vão ser polígonos maiores, não tão pequenininhos como está aqui nessa escala. Tá? Tem uma observação. Na hora da construção do mapa, tem que pensar. Outro aqui, ó, que é do Atlas, do Atlas Nacional Digital, caderno temático de população indígena de 2016. Tá? Então, aqui, informação da população indígena em 2010. Aí, reparem, eu vou dar um chamado aqui. Aqui é o percentual de população indígena, tá? Em relação à população total do município. Então, você tem aqui em amarelo, clarinho, uma uma população indígena de 0 a 1% da população indígena, percentual da população indígena nesses municípios. Só que tem um município cinza aqui. Quando a gente vai entrar na legenda, está aqui, ó, inexistência de declaração de indígena. Qual é a diferença de inexistência de declaração de indígena com 0% de população indígena? Alguém se arrisca a falar? Alguém acha que pode ser? A ausência de informação? Só que, sim, né? Inexistência de declaração indígenas aqui, você não tem população indígena nesses municípios que estão em cinza. Mas e nesses amarelos que vai de 0 a 1? O que tinha que estar mais claro nessa legenda aqui é que nesse intervalo, porque às vezes fica muito numérico, pode ser que quem está lendo o mapa confunda algumas questões. Porque é fundamental você conseguir dar destaque onde você não tem aquela informação. E que você botar a informação junto. Então, de 0 a 1%. Né? Mas só que, neste caso aqui, teria que ser um texto que estar assim, até 1%. Certo? E não de 0 a 1%. Porque no olhar, o zero está incluído. Né? Então, ao mesmo tempo, quando você cria essa legenda, também tem que tomar cuidado, tipo, de 0 a 1, de 1 a 5. Qual está incluído, qual está excluído? Provavelmente, o 1 está incluído nesse aqui. Porque no QGIS, quando ele diz que ele abre, ele faz dessa forma. Mas isso não está claramente identificado para o usuário. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ficar clara. E a gente vai ver no QGIS que eu posso editar esses textos aqui no QGIS para que fique um pouco mais claro. Pontos positivos, é fundamental você ter esse indicativo do zero na tabela, ou seja, não tem população indígena nesses municípios. Perfeito. E eu ajustar isso aqui. Bem?
Aqui, por que isso aqui está assim? Ah, aqui, ó, esse aqui você já tem, nesse de proporção de estrangeiros no total de imigrantes, parecido com aquele ali, você tem até 12, até 1,2. Mas o zero está incluído, ou seja, em todos esses municípios você tem imigrante? Tá? Existe algum município que não tem imigrante? Eu não sei dizer. Então, o ideal que tivesse aqui, né? Até 1,2, ok, e botasse um outro aqui, caso tenha, né? E até mesmo seria interessante botar, para você ver, botar aqui um verde escuro, alguma coisa assim. Não acha porque não tem, não fica dúvida, tá bom? Outras questões também que são usadas no mapa, ou seja, você está vendo aqui o percentual, né, imigrantes estrangeiros, né, percentual de imigrantes estrangeiros por município. Põe o valor da média Brasil. Às vezes é interessante, você poderia ter neste mapa, né, essa distribuição de cores, e você poderia estar usando outras formas, de repente, de disponibilizar a média daquele estado. Tá? Então você poderia estar usando ou uma representação numérica no mapa, ou com uma tabela auxiliando isso. Tá? Esse aqui tem outro não tem. Ó. Esse aqui não tem esse valor médio. Poderia ter um valor percentual do Brasil, até para você comparar. O Brasil tem uma média de 5%. Não deve ser isso tudo, talvez, não sei. 5%. Né? Você vê que aqui ó, é 0,5%. Então, ele tá, o Brasil, se eu fosse até para entender isso aqui, ó, ele é muito mais nessa cor aqui, até 1,2%, 0,5% de média está aqui dentro. Esse aqui é um exemplo dessas cores, como a gente falou, né? Então, umas, do Atlas do Espaço Rural também, do Censo Agro 2000. Não, esse aqui é o comparativo com o de 2010. Você tem a idade média ao casar masculino. Né? Então você tem aqui espaços, né, categorias da idade média ao casar, né, masculina, de 19,4 a 23 e assim por diante. Usando até esse tom azul. E aí você vai para a feminina. Qual é o problema em relação a esses dois mapas? É que se eu quero comparar, fazer algum tipo de análise comparativa, quando eu tenho intervalos diferentes, eu não faço esses valores, eu não consigo comparar isso. Municípios que teriam uma cor mais forte aqui, de homens casando, a idade média do casamento comparando com a idade média da mulher, eu teria que ter pelo menos intervalos iguais. Então, poderia botar de 17 a 20. Mas não tem. Ok, o mapa vai ficar cinza. Vai. Isso é uma informação para o usuário. O usuário está sabendo. Olha, não tem nenhum, na média, em nenhum desses municípios, é uma média bom, de 17 a 20 vai ter, porque tem 19 aqui. Mas pode ser que se não fosse, poderia acontecer. Ok, não tem problema. A gente não é só preparar um mapa bonito, é preparar um mapa que ele possa ser entendido, que ele possa ter correlação. É a mesma coisa quando a gente faz de forma automática é, divisão, essas divisões de forma automática por série histórica. Então você tem a densidade demográfica em 1980, 1991, 2000, 2010, sei lá, 2020. E para cada um desses você gera intervalos diferentes. Você não acompanha. Por quê? Porque esses intervalos vão pintar, e a gente vai ver exemplos agora no Rio de Janeiro, você vai sempre estar pintando o mapa como um todo. O ideal é que você defina a legenda do mais próximo, que vai ser a distribuição melhor, e replique isso para as anteriores. Porque aí você vai ter, né, o mapa lá de 1980, de repente, algumas áreas muito claras, pouca ocupação, e ela vai se escurecendo conforme, né, vai tendo tons mais fortes, que vai definir a densidade maior. Então, você quer representar alguma coisa com mais densa, com mais densidade, você bota tons mais fortes. Você vai vendo esse processo. Se tudo está distribuído uniformemente por, né, por intervalos iguais, vai mascarar esse entendimento dessa série histórica. Ok? Tudo bem?
Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é o Rio de Janeiro, municípios do Rio de Janeiro. Peguei um exemplo aqui no QGIS. E eu tenho como atributo no Rio de Janeiro, ou nos municípios do Rio de Janeiro, a área. Né? Por que eu escolhi a área? Porque para a gente pra poder ter um olhar daquele atributo, ele fica mais fácil, porque é uma relação direta com o tamanho do município. Né? Então, eu tenho como atributo a área, cada município tem sua área. A gente vai ver com mais detalhe, mas se eu vou lá no QGIS, na propriedade, eu vou em simbologia, eu vou escolher aquele atributo de área para gerar. Se eu vou num atributo, e está aqui, ó, área em quilômetros quadrados, se eu escolho categoria aqui, o que ele vai fazer? Ele vai individualizar cada um desses. Então, cada área, a não ser que tivesse dois municípios com a mesma área, em 3 casos mais em quilômetro quadrado, com a mesma cor, senão ele ia botar uma cor para cada município. 90 e poucos cores, não é fácil, você vai identificar uma cor da outra. O que se faz nisso é criar graduações. Então, você, em vez de selecionar aqui categorizado, você vai em graduado. Né? E ele vai fazer intervalos, né? Como a gente viu naqueles mapas, intervalos. Aqui ele está fazendo uma distribuição com esse atributo de área por intervalo igual. Então, entre cada um desses valores, ou seja, de 19,39 até 822, que é o valor da área, que dos municípios vão ser pintados em vermelho, tem uma diferença de 802 quilômetros e assim vai. E aí você tem um mapa dessa forma. Né? Ele acabou, ao fazer isso, juntando vários municípios num primeiro grupo, de intervalo igual de valor, não de intervalo de quantidade, né? E que mascara um pouco. Tanto é que você não tem, você só tem 3. Esses municípios vão se organizar em 3 grupos. Pode ser que você consiga. Isso aí sim é uma relação entre o maior e o menor, porque você está fazendo. Esses são os 2 pontos de referência. Se você tira campos e na hora que você tira campos, isso aqui tudo se redefine. Né? Ou porque ele está fazendo intervalos iguais, você já não vai ter mais um município tão grande aqui a fazer. Não é muito bom, pode ser que você tenha, dependendo, aplicações interessantes, temas interessantes para usar dessa forma, mas no caso de área, que é uma relação muitas vezes de formato, e pode ter alguém, né, um desvio nessa distribuição muito grande como campus, fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Outro que também é usado é os quartil, né, que vai dividir em partes quantidade de municípios iguais nesses intervalos. Você vai ter algumas opções para fazer isso. Né? E fica dessa forma, fica um pouco melhor, né, na hora de visualizar. Né? Você consegue ver nessa divisão, pelo menos os que está em 5, né, os 20% primeiros municípios menores aqui dentro. Né? Depois, na ordem, né, os são laranjas, o verde, tem o amarelinho, o verde e o azul. Claro que quando você tem um desvio muito grande na ponta, ele acaba entrando nesse grupo, ou seja, você botar no mesmo grupo. Campos, né? E Paraty, ou um município que não tão grande, como o próprio Rio de Janeiro, mas é uma forma, você é muito melhor do que você ver aquela anterior. Né? Então, essa, né, de você ter quantidades iguais no processo de distribuição. Como tem as quebras naturais, né? Que é uma análise em relação também a essa dispersão dessas observações, eu acho que desses valores, é a que eu uso mais, que eu acho que fica mais adequada. Né? Repare que ela, nesse olhar, porque aí a gente está olhando aqui diretamente um atributo associado à geometria, que é a área, né? Então isso fica mais nítido para a gente. Você consegue uma divisão melhor em grupos mais próximos, né? Daquele valor, no valor médio daquele grupo. Então, o primeiro grupo aqui, né, que está com os menores, regionalmente você vai ver que são os menorzinhos aqui. Né? Ele não vai limitar por intervalo, ele não vai limitar por quantidade. Né? A mesma coisa, você começa a ver um segundo grupo aqui em laranja, um terceiro grupo em amarelo, verde. Opa, e esse aqui está distorcendo mesmo, ele é diferente em relação à área.
se for um outro valor, ele vai aparecer diferente mesmo com outro valor, né? Mas eu acho que desta forma você tem um agrupamento melhor entre os tipos, tá bom? Outra questão que a gente usa bastante também nos mapas é o uso de gráficos, né? Você usar representações gráficas nesses mapas. Então aqui um exemplo também, né, do Atlas também do Espaço Rural 2020, que é cor e raça do produtor, né? E aí você vê, você tem a distribuição pelos estados, onde você tem esse gráfico de pizza, o tamanho dele, e ele mostra aqui na legenda qual é o número de estabelecimentos. Então, pelo número de estabelecimentos, então você tem aqui na Bahia um grande número de estabelecimentos, então provavelmente isso deve ser maior, né? Em torno de 761.921 estabelecimentos agropecuários aqui, e você pode fazer uma comparação dele com esses outros tamanhos e também essa distribuição. Então, ele está georreferenciando, vamos botar assim, está colocando no meio do, de cada estado, né, esse gráfico, esse símbolo, um gráfico de pizza. Tá? Então, aqui é só isso mais nítido para vocês, com as cores, e você vai fazer as análises, né? O mapa vai passar essa informação. Tá? Aqui também são informações de deslocamento para compras, né? Para onde as pessoas se deslocam das suas cidades para buscar serviços de compra, né? Então você vê, de certa forma, e é da onde se gerou as informações para gerar as regiões geográficas, né, imediatas e intermediárias, né? Ou seja, esse estudo, que é a região de influência da cidade, gera a delimitação. Então você vê aqui uma cidade como Curitiba, ela tem uma área de influência aqui, ó, que ela está se conectando com esse, né? Essa outra cidade, infelizmente, eu não sei o nome, ela tem uma outra área de influência. Maringá tem uma outra área de influência, essa tem uma outra área de influência. E a partir desse olhar, desses estudos, que você gera, né, essas regiões geográficas imediatas ou intermediárias. Tá? Então, você tem aqui aqui quantidade de dimensões, ou seja, quantos da pesquisa, onde é que você busca serviços? Ah, eu busco serviços em São Paulo, eu busco serviços em Maringá, em Otão. Aonde você faz essas compras? E pela quantidade de vezes que aparece, você classifica os municípios, né? E a ordem da frequência, primeira, segunda e demais ordens em relação aos principais centros urbanos. Ok? Isso é uma forma, você representa, você não tem esse elemento linha geograficamente, você só conecta para poder passar essa informação, você faz esses desenhos para passar essa informação, você entender essa informação graficamente das correlações e ter, de alguma forma, um olhar, né? Deixa eu pegar outra, né? De, opa, essa cidade aqui, ó, ela está influenciando esses municípios aqui, né? Essa outra está influenciando esses municípios aqui. Uma coisa nesse sentido. Claro que eu estou fazendo aqui a qualquer jeito, não é assim, né? Mas só para entender, eu vou começando a criar essas regiões geográficas. A Curitiba pega isso aqui tudo, de repente uma outra menorzinha aqui, né? Uma outra pequenininha aqui, de uns 3, 4 municípios. Então você, a partir desta, e claro que quando você cria, você não cria por isso, você cria pela borda do município, essa correlação entre essa hierarquia das cidades e as redes de influência de cada uma dessas cidades aqui. Tá? Aqui é para deslocamento para compra. Você tem para busca de serviços de saúde, educação, onde tem aeroporto, transporte para aeroporto, assim por diante. Tá? Eu só, se eu não entendi Diga. errado. Deslocamento em direção a esses símbolos, né? O quadrado, Sim. mais É. Então, pode falar. Não era isso mesmo, só queria saber. Fiquei na dúvida se era em É. sentido aos símbolos ou se era o contrário. Porque essa cidade aqui, ó, são cidades de maior hierarquia. Eu vou pegar aqui que são de maior hierarquia, tá vendo? Então, esses quadrados, você tem uma hierarquia maior. Você tem aqui, ó, Belo Horizonte, né? Manaus já tem uma hierarquia menor, mas eu tenho das outras mencionam Manaus. Então essa cidade mencionou Manaus, ou seja,
Quando você vai fazer compra, você vai aonde? Claro, né? Com qualquer tipo, né? Pesquisa vai te identifica esse tipo. Você busca serviços de compra onde? Ah, quando eu tenho que comprar, eu vou lá em Manaus. Ah, quando eu tenho que comprar, eu vou lá em Manaus. Quando você busca, você precisa ser atendido num serviço mais complexo de saúde. Onde é que você vai? Eu vou em Manaus. Então, todas essas, primeiro, essa hierarquia da quantas vezes Manaus apareceu, quantas vezes Belo Horizonte apareceu, quantas vezes Salvador apareceu e assim por diante. Né? Que dá essa hierarquia. Depois, há uma questão de quem falou de Manaus. E aí ele fala, essa cidade aqui, o pessoal falou aqui 20 vezes. Essa falou 30, essa falou, sei lá, essa outra aqui, essa outra aqui. Isso aqui não é Manaus, isso é uma outra. Né? E aí eu faço essas conexões de quem mencionou. Tá? Então, você vê que tem aqui pessoas, tem municípios que vão buscar compras, alguma coisa que estão em Mato Grosso, eles não vão para Cuiabá, eles vão para Goiás. Tá? Então você tem essas relações e você consegue mapear isso aqui. Você vê que até em alguns lugares os limites são bem nítidos, ou seja, né, há uma. Não vão, mas em alguns outros ultrapassam. Então você tem correlação entre aqui e aqui e assim por diante. Tá bom? Beleza. Outras possibilidades é você agregar mais de uma informação nesse mapa. Tá? Você tem lá 30, 40 atributos, mas você quer organizar 2, 3. Aqui é crescimento populacional, de 2000 a 2010. Tá? Então, você tem a primeira informação, é a taxa média geométrica de crescimento. Né? Então, ele mostra, está aqui. Ó. Então, os municípios com... Esses municípios aqui tem uma taxa de 3,017,3. Então, são municípios, né, quase todos os municípios do Amapá estão nessa faixa aqui, nessa taxa geométrica de crescimento. Tá vendo? Essa é a informação que você tem em relação aos municípios. Só que tem mais. Você tem outras legendas ali. Aqui, ó, taxa de urbanização percentual. Ou seja, como é que está? São cidades com esta cor aqui, municípios com essa cor, que tem a taxa, ou seja, de 70% a quase 100% do município é urbano. Quando você tem azul mais claro, essa taxa é menor, se dá para ver aqui, bem clarinha, tá vendo? Uma taxa de urbanização menor. Então, não só eu tenho a informação da taxa média geométrica pela cor, mas eu tenho uma informação também da cor do símbolo das cidades, e às vezes ele usa com contorno ou preenchimento. Porque se você usar só contorno, ia ser uma borda aqui, uma mancha preta, principalmente aqui em São Paulo. Né? E também o tamanho da população. Então, se eu tenho um tamanho acima de 4 milhões e meio de habitantes, ele tem esse tamanho de cima. Claro, não dá para comparar direto, porque eu peguei aqui da legenda. Então, estou ampliando. Esse tamanho aqui é mais ou menos esse tamanho aqui, ó, do Rio. São Paulo deve estar também por aqui, ó, mas está meio coberto aqui. Então, você tem essa relação também de informação de taxa média geométrica do município, informação da taxa de urbanização, tamanho da população e ainda perda absoluta da população rural. O quanto está em perda de uma população rural para uma população urbana. Então, você tem 4 informações, que talvez seja demais, talvez, numa visão gráfica assim, mas ok, você pode se pensar em relação a isso. Mas eu estou juntando através de cores, tamanhos de símbolo, cores de símbolo, né? Rachuras que vão dar essa informação, tentando levar isso tudo para o mapa. Tá? Claro, se você estivesse fazendo isso no mapa no Rio de Janeiro, né, que você poderia ampliar isso, você teria visões melhores. Uma possibilidade também. Tá? Aqui também, só que aqui já é do Estado, então tem uma representação do Estado, então o número de estabelecimentos comerciais no Estado, aqui já do Atlas Nacional de Comércio e Serviço. Né? Claro, lembrando sempre, quando eu olho aqui, ó, quando eu tenho essa legenda aqui que eu estou ampliando, ela não é, eu não posso usar esse tamanho aqui desses símbolos aqui no mapa, eu tenho que olhar para esses tamanhos aqui. Então a gente está falando aqui, tanto Goiás quanto
Brasília, um número de estabelecimentos de 19 a 56. Aí vai uma outra análise em relação a essa classificação, né? Você tem classificação aqui de 1 a 200, variando aqui, depois 1.000 de intervalo, depois de 1.200 a 5.000, depois de 5.000 a 19.116, depois de 19.117 a 50. Por que um salto tão grande? Depois de 58 a 187 mil estabelecimentos. Por que isso? Porque está totalmente automatizado. Está sem aquele olhar de você olhar, peraí, calma. Pode numa distribuição, ou artigo, provavelmente não é. Ou outra tela, gerar isso aqui. Mas será que isso faz sentido? Será que é melhor a gente redesenhar esse intervalo de modo que a gente possa entender melhor isso? Tá? Então, há também uma necessidade não só de você gerar automático, que é possível, mas repensar os intervalos aqui. Então, ele está usando a cor, né, de fundo. Então, tem rendimento médio domiciliar, está aqui, né? Mais o número de estabelecimentos comerciais. Então, uma correlação onde você tem um rendimento maior pelo número também de estabelecimentos, um olhar. Né? Poderia ter sido um indicador para isso, um indicador de relação, ou seja, né, se é possível o número de estabelecimentos por renda domiciliar, faz sentido isso. Poderia talvez ficar mais fácil de visualizar e entender. E você tem essa possibilidade de juntar a representação dos municípios com a representação pontual da sede dos municípios. Né? Então você tem aqui, deixa eu ver aqui, está aqui Brasília, que eu acho, Brasília, maior renda média domiciliar, está aqui, para o município todo, mas a representação pontual está na sede do distrito, tá aqui, né, com provavelmente de outros municípios. Né? Só que existe uma questão aqui, que é isso aqui. Tá vendo esse quadradinho aqui? Isso aqui é que a gente chama de encarte. Por que a gente chama isso de encarte? Para que a gente serve isso? Você pode ter um mapa como esse aqui, essa área aqui, essa área aqui. Está aqui, mais ou menos demarcado. Claro que estou perdendo um pouquinho de qualidade, porque eu copiei os slides. Tá? Então, essa área aqui. Talvez estivesse muito confusa, o que eu faço? Eu pego isso aqui e amplio no canto do mapa. Só que, sinceramente, essa variação para essa, vocês conseguiram ter um ganho significativo de entendimento só com essa pequena ampliação? Né? Então, seria melhor reposicionar isso aqui, talvez isso aqui coubesse aqui numa área melhor para identificar, e você reposiciona essas legendas em outra cidade. Não há um rigor tão grande de posição. Então pode estar aqui. Não, não é tanto assim. A não ser que você esteja dentro de alguma instituição, alguma coisa que padronizou isso, tá? Que fala assim, não, é assim que a gente vai trabalhar. Vai ter esse ato, vai sair com essa forma. Mesmo assim, eu acho que tem que ter algum jogo de cintura para não gerar isso aqui. Certo? Como também esse mapa aqui faz pouco sentido. Você, nesse mapa aqui, você está aqui com auxílio de, não, vai comparar Goiás com Brasil. E aí, será que compara tanto assim? Né? Então, tudo bem. Talvez isso aqui tivesse muito melhor. Então, assim, não existe uma regra, uma receita de bolo, bota aqui, bota ali. Não, a receita de bolo você tem que dar clareza no mapa, ele tem que estar claro para o usuário tem que olhar e entender. Se você gera dúvida, tanto, né, para a construção desses intervalos, como das cores e da distribuição das informações no mapa, isso perde. Você tem perda na qualidade dessa informação que você está passando. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos também lá, mas aqui só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui os municípios do Rio de Janeiro e as sedes do município, né, onde você tem aqui a sede. Então, né, o Rio de Janeiro, que o município do Rio de Janeiro é esse contorno todo, mas a sede, o centro que definiu como coordenada a sede, está aqui. Né? A mesma coisa Campo do Goitacazes. Campo está aqui, mas a sede está aqui. Deixa eu ver se eu reconheço uma aqui, outra aqui. Saquarema, né?
Saquarema, o município todo está aqui, a sede está aqui, Araruama está aqui, acho que isso aqui é Silva Jardim, está aqui, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, tudo muito pertinho aqui, ó, as relações, a distância, né, da sede, Caxias aqui também, Mesquita, é muito perto, vai ser uma concentração muito grande aqui. Né? Bom, se eu quero fazer alguma representação, se eu não me engano, eu vou usar a área também aqui, aquela mesma representação de área, não, aqui é de distância, acho que eu usei distância, é de distância em relação à sede. Né? Eu posso fazer isso também em forma de símbolo. Poderia pintar, né? Ou poderia também pegar esses símbolos de sede, levar esse atributo para dentro desse símbolo de sede. Na verdade, aqui eu fiz, né, uma matriz de distância, que a gente viu, né, outra vez em relação à capital. Tá? E o tamanho do símbolo, a cor do símbolo, ela está associada a esse valor. Então, ele fez aqui intervalos, gerado automático, a gente pode olhar. Eu não gosto de gerar esses valores assim automáticos. Eu preferia que arredondar os primeiros, fazer números um pouco redondos, eu acho que fica um pouquinho mais fácil para o usuário entender. Então, talvez seja melhor assim, né? Até, eu preferia, ou, tudo bem, você quer botar um intervalo? De 8.000 até 46.000, de 46.001 até 94.000, de 94.001. Mesmo que fosse valores decimais, eu acho que isso fica mais claro para o usuário do que ele ler esses, né, esses valores com essas casas decimais, assim até. Né? Por que criou isso? Eu acho que fica mais fácil. Você pode ter uma geração aqui automática, pode refinar, se é possível. O programa permite, além da geração automática, você refinar essa geração automática. E aí você vai ver, né, que você tem municípios menores, depois você vai aumentando o tamanho, vai mudando a cor. Também é uma forma de você representar isso também. Tá? E tem aqueles fenômenos, aqui é um mapa de clima do Brasil, em que ele tem, não existe esse limite, né, esse limite aqui entre o clima, as zonas climáticas do Brasil, você não tem esse limite aqui na realidade. Né? Isso foi a partir das observações, né, de tiro que você fez. Você interpolou esses valores. Né? Você tem aqui, primeiro, a identificação do corte aqui das zonas climáticas, que é esse aqui, que está aqui nesse mapa até para identificar. Né? Eu estou aqui nessa zona climática, verde, tem essa outra aqui, que é equatorial, essa outra aqui, tropical Brasil Central, tropical zona equatorial, né? Tropical aqui, noroeste ocidental, você tem essas formações aqui. E você tem aqui também uma classificação do clima, então quente, né? Todos os meses do ano, então você tem aqui uma relação subquente, com essa média, pelo menos um mês do ano. Então você tem isso e você repara que eles usaram o quê? Tons da mesma cor. Então, dentro desse grupo aqui, ele usou tons da mesma cor e você consegue, ficar mais fácil para você ver, aqui tudo esse verde aqui. São subquente. Mesotérmico, brando, é esse azul aqui, ó, entre o azul e o azul mais clarinho. E o outro, onde está quente, ele está variando, né? Entre um roxo e um vermelho. Talvez aqui, fosse melhor usar tudo de um vermelho com amarelo, poderia ser e tal, mas às vezes a limitação aqui da cor também pode depois ficar dificuldade, e isso precisa analisar também, entre diferenciar dois tipos de tons. Será que eu consigo diferenciar esses dois? Aqui na legenda eu consigo, mas aqui dentro, esse é esse ou esse é esse? Então, esses dois aqui superiores também. Quando eu olho no mapa, eu consigo achar. Esse aqui é qual na legenda? Tá? Então, às vezes é melhor usar um pouquinho de artifício aqui, como aqui em cima, que aí já não é conseguir fazer. Mas você pode, para grupos de mesmo intervalo, usar tons de cor. E aí, já que a gente está falando de tom de cores, eu vou falar um pouquinho sobre cores mesmo, as cores que a gente gera no mapa. Existem algumas técnicas para gerar isso? Existem algumas combinações, sim. Normalmente eu uso algumas palhetas, né, que auxiliam o processo de geração de cor, principalmente, né? Tudo bem, você está falando aqui um mapa de clima, você quer falar um clima mais brando, você está usando azul, né? Clima mais forte, mais quente, usando vermelho. Você vai fazendo isso
né, como em vegetação, que tem cores muito próximas da realidade. Quando você não tem, quando você está discutindo, né, um fenômeno que, né, como a gente viu aqui, vamos voltar uns aqui, número de estabelecimentos comerciais, a cor de número de estabelecimentos, não existe. Né? Então, para poder trabalhar com isso, eu uso isso aqui, essa tabela que é disponível na internet, você consegue ter essa tabela disponível, e ela ajuda um pouquinho quando você quer não só trabalhar com tons, né, diferentes, então tons de amarelo, tons de verde, mas você precisa fazer combinações para diferenciar um do outro. Então, se eu quero diferenciar alguma coisa, né, que eu quero dar um destaque dentro de um grupo, eu posso trabalhar com esse triângulo aqui. Então, esse triângulo aqui, essas três cores se combinam bem, né? Ele já te dá isso. Então, aqui é um exemplo. Estou usando essas três cores para combinar isso, né? Fazer essa combinação. Elas têm uma forte apelo. Eu posso variar isso, né? Se eu pegar aqui do lado, esse, esse e esse também formam, né? Ou esse, esse eu passei aqui, esse e esse também formam. Então, ela é construída para facilitar isso. Como normalmente eu trabalho, vou aqui, vou fechar aqui, não vou fechar, vou trazer para cá. Vou pegar um PowerPoint. Você está vendo vocês estão vendo o PowerPoint aqui? Pode apresentação. Normalmente, quando eu quero fazer alguma coisa, até mesmo no QGIS, ele não tem essa facilidade toda, mas eu quero pegar a informação, eu posso, tem algumas ferramentas de cores que são legais. Então eu venho aqui, ó, vou marcar essa aqui. Isso para apresentação, você vai fazer uma apresentação, você quer botar cores e tal, isso também serve. Eu quero mudar essa cor, eu venho aqui em formatar. Quando eu vou preencher, eu venho aqui, em vez de eu escolher, eu venho essa aqui, ó, contador aqui, ó, não, eu quero essa aqui. Ele preenche. Tá? Então, como se eu tivesse feito isso, deixa eu pegar por aqui. Peguei aqui. Colorido, conta-gotas, peguei essa. Então seria essa aqui. Uma combinação possível. Então você usa isso aqui para fazer essas combinações de tons. Tá? Muitas vezes, às vezes você não tem lá no QG essa ferramenta, mas você pode usar um auxiliar. Você vem aqui, se você for, né, querer trabalhar, você vem aqui, vai aqui no preenchimento, ver a combinação dela. Tá vendo aqui, ó? Em RGB, né? Outro também que é de saturação, tudo, mas em RGB, ou não lembro mais. Você pega essa combinação e pode levar isso para o QGIS, se você trabalha com essa paleta de cores. Isso é uma possibilidade, por exemplo. Tem um outro exemplo também de combinação, eu estou fazendo outra combinação aqui. Tá? Ou mesmo, existem sites também que mostram paletas de cor. Então, ele mostra exemplos de paletas de cor em que você pode usar. Opa, eu quero fazer um mapa, o QGIS também vem, mas eu poderia fazer um mapa, eu quero fazer um mapa com tons mais pastéis, sei lá, alguma coisa. Eu posso vir nessas paletas, ele apresenta ó, 5 classes aqui, opa, eu tenho 5 cores, vou usar essa aqui, eu acho que ficou legal. Claro, sempre que a gente está falando muitas vezes de fenômenos que não tem uma cor associada. Você pode trabalhar com essas combinações de cores. Tá? Tem esse site aqui que é o colors.co, né, .com, que tem várias combinações de paleta que você pode estar utilizando. Então, você pode estar escolhendo para utilizar. Então, que é a tonalidade de marrom. Então, você pode trabalhar, pesquisar aqui e usar. Colors.co. Tá? Você pode usar para pegar exemplos, combinações de paleta com essas cores, com formatos dessas cores, você utilizar no seu mapa. Isso é uma possibilidade também. Cor eu vou usar, como é que eu vou a combinação você pode estar trabalhando. Então, um exemplo aqui, ó, você está trabalhando com isso aqui, com essa combinação, e você vai botar alguma coisa tipo onde não tem informação.
Você vai botar esse diferencial aqui, você põe essa cor diferencial, entendeu? Tem várias opções que são interessantes de combinação de cores. Tá? Bom, e para a gente fechar essa parte teórica, ou seja, nesse olhar que a gente tem, depois a gente vai lá para a parte prática, todo o mapa ele tem alguns elementos básicos que você vai ter que botar. Um dos elementos básicos é o nome, título daquele mapa. Aquele mapa está falando sobre o quê? Mapa mortalidade infantil do estado de Sergipe. Ok? Esse é o mapa com essas coisas. É o que eu vou representar. Então eu vou lá e faço, boto o título ali em cima. Tá? Que ficou já fonte. Eu ia falar mais à frente, mas ela não está animada aqui, então vamos falar logo com essa aqui. Outra é a fonte, de onde você pegou essa informação. Né? Aqui, qual é o problema daqui? Ele está dando só a fonte da base cartográfica dos rios, do estado, mas e a fonte do dado mesmo? De onde veio o mapa de mortalidade infantil censo de 2000, de 2010? Eu tenho que colocar isso aqui. Não posso deixar de não colocar a informação. Diferentemente daqueles mapas daqui de cima, desses aqui, que ele está usando o mapa em quase todo o espaço, esse aqui eu já resolvi deixar uma área específica para a legenda. Preciso obrigatoriamente? Não, mas o formato que eu estou usando aqui, que é um formato A4, me garante esse espaço. Quando eu tenho publicações mais de formatos mais quadrados, provavelmente eu teria que estar jogando tudo isso aqui para dentro do mapa. Tá? Então, título, o sistema de referência que a gente está usando, então qual é o sistema de coordenadas? As coordenadas são UTM uso 23 Sul. Qual é o sistema de referência? É CIRDAS 2000. Então, significa que quando eu for lá no meu QGIS, eu tenho, ele foi produzido, a visualização dele aqui em tela, produzido com o sistema de referência CIRDAS 2000 com o sistema de coordenadas do UTM uso 23 Sul. Tá? Outra, e aí isso implica diretamente nesses valores e nesse traçado desse sistema de coordenada. Eu preciso ter esse traçado de sistema de coordenada para eu saber isso onde ocorre. Né? Onde é que o Sergipe está acima, está a norte? Não sei, eu estou novo, não conheço, venho de fora do Brasil. O sistema de coordenadas ele te ajuda um pouquinho nisso. Ou seja, eu estou a 10 graus de latitude sul, porque está negativo, e eu estou a 37 graus de longitude oeste, que está negativo. Tá? Então, eu preciso botar a rede de coordenadas também. Eu tenho que obter uma coordenada. Para ver se for um mapa em papel, eu consigo fazer isso através dessas coordenadas, como a gente viu. Se é em ambiente digital, claro, você tem que clicar e vai me dar a coordenada. Mas se eu imprimo isso ou se eu preparo esse PDF para dentro de uma publicação, eu só tenho essa ideia a partir desses sistemas de coordenadas. Tá? Escala, em que escala está isso aqui? Por que é importante, como a gente viu? Para eu poder medir, para eu poder fazer, mas esse município aqui está em vermelho, está distante tanto da capital. Lá no ambiente computacional a gente vai conseguir gerar. Mas nesse ambiente aqui, será que seria interessante eu ter isso para alguém medir? Ou mesmo, se esse valor aqui, se eu pegar isso, esse mapa é um tamanho A3, eu quiser reduzir ele para um A4, provavelmente não. Esse valor numérico se perde, mas esse valor gráfico se mantém. Então, tem que ter esse valor. O ideal é quanto mais perto do mapa, poder até dar um pouco mais para cá. Se você bota para cá, você mata. Mas matou essa coordenada? É uma questão de ajuste que você pode fazer no mapa. Tá? O norte, eu não vejo muito sentido, mas muita gente põe, é convencional, todo mundo põe o norte indicando para onde tem, né? Tá o norte. Pode, por alguma forma, eu fazer um mapa de lado? Pode, para de repente encaixar melhor, não tem problema, e o norte vai girar. Né? Ele vai dar essa informação. O que eu preciso é dar essa informação para o usuário. Para a gente fechar esse mapa bem simples aqui que a gente fez, a legenda. Né? Eu tenho que dizer o que está aqui dentro. Então eu tenho que saber que a capital tem esse símbolo. Opa, mas e o que é esse símbolo aqui? Está faltando. Então tem que ter aqui o quê? Cidade. Está faltando esse símbolo. Esses linhas azuis são o quê? Rio. Tem um rio pontilhado, que está bem fraquinho aqui. Rios temporários.
Isso aqui é massa d'água, terreno sujeito à inundação. Deixa eu ver se tem. Áreas edificadas, tem área edificada aqui? Ah, mas não tem, preciso botar? Pode ser que a área edificada aqui com esse formato aqui seja ideal. Eu ajusto, vou mexendo. E o tema, né? Olha só, esse aqui já ele separou o zero. Poderia melhorar isso aqui? Poderia. Pode pensar em melhorar. Aqui poderia ser sem informação, né? Até 12,7. Você faz esses intervalos, poderia ajustar. Isso está tudo na aula prática, a gente vai mexer nesse mapa de novo para ajustar isso. Né? E aí você opa, você sabe que esses municípios aqui, né, a mortalidade infantil é zero. Esses aqui, eu consigo olhar. Né? Eu tenho taxas, mas tem alguns aqui que estão em esse município do lado desse aqui. Tem taxas, são dois aqui municípios. Dois com taxa zero de mortalidade infantil e um com taxa muito alta, de 30% a 46% de mortalidade infantil. Por que está acontecendo? O que acontece? São indicadores. A região, você tem que estar com a região da gráfica intermediária, regiões maiores de Aracaju, ela está pegando isso aqui. Opa! Está dividindo, acho que o estado só em duas regiões geográficas intermediárias. Então, seria a imediata que você conseguiria ver. Mas agregado, se está junto, não está? Você tem aqui um rio, esse rio aqui faz essa diferença no isolamento, sabe? Mas são indicadores que a gente, espacialmente, a gente pode começar a analisar e ver o que está acontecendo. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguma questão que vocês queiram fazer? Não? Eu vou fechar essa gravação aqui. Eu vou abrir outra, porque eu vou abrir o QGIS. Para ele ficar para aula prática, tá?